Boa tarde, turma 300. Desejo a todos que tenham tido um final de semana cheio de paz, saúde para todos. E quero lembrar a vocês que amanhã, terça-feira, é a nossa prova do segundo bimestre, tá bom? Não esqueçam. Outra coisa, até agora não mandaram a segunda atividade. Por favor, mandem essa atividade, porque as notas vão ser divididas por 3, que é o que o sistema faz. Se eu colocar 2 notas, divide por 3. Se eu colocar as 3, também divide por 3. Claro que se tiver as 3 notas, quando dividir por 3, vai ficar bem melhor para todos vocês, tá ok? Eu mandei a atividade 2 vezes, mandei meu e-mail, mandei meu zap para que vocês mandassem, porque não estava dando certo, segundo os alunos. Então, não tem desculpa por que não mandar. Teve 1 ou 2 alunas que mandaram, tá bom? Então, vamos dar continuidade ao nosso estudo de estatística. E hoje nós vamos ver um dos itens, medidas de tendência central para dados agrupados em intervalos de classe. Esse é o título, né? Medidas de tendência central para dados agrupados em intervalos de classe. Nós já vimos em aulas anteriores que nós vimos essa parte de tendência central para dados discretos, ou seja, valores aleatórios. Agora nós vamos trabalhar com intervalos de classe. Já tivemos uma aula também sobre intervalo de classe. Agora nós vamos associar a medida de tendência central em intervalos de classe. Na realidade, é muito parecido. A diferença é que aqui nós vamos trabalhar com os intervalos de classe. Lá nos intervalos com números discretos, a gente tinha que encontrar a média aritmética, a moda e a mediana. Aqui não vai ser diferente. Nós vamos trabalhar com a média aritmética, com a moda e a mediana para dados agrupados em intervalos de classe. Nós temos que ter um pouco mais de cuidado, né? Porque o grau de dificuldade aqui aumenta um pouco. Nada que não se possa resolver e que não dê para entender. Dá para entender tranquilo. Nós vamos fazer aqui passo a passo, que vocês vão ficar tranquilo a respeito da medida de intervalos através dos intervalos de classe. Então, diz o seguinte aqui, ó. Considere a tabela de frequência abaixo, que representa as massas de 30 alunos de uma turma do ensino médio. Essa massa aqui é o peso de cada aluno. No caso, nós vamos trabalhar com 30 alunos do ensino médio, tá ok? Então, na tabela que nós vamos ver logo na sequência, vai aparecer em intervalos de classe o peso dos alunos, tá ok? Para ver se estão gordinhos ou não, se estão se alimentando bem ou não, tá ok? Então, aqui nós temos, ó, a tabela, massa dos alunos de uma turma do ensino médio em março de 2016. Por que é 2016? Porque essa tabela está no livro de vocês. É só acompanharem para que entenda como é feito. Então, pegaram aqui 4 alunos e verificaram que a massa deles está entre 40 e 50 quilos. Veja que não tem o valor da massa de um aluno. Tem a massa de um grupo de 4, está entre 40 e 50.
Entre 50 e 60, nós temos 10 alunos. Entre 60 e 70, 9 alunos. Entre 70 e 80, 5 alunos. Entre 80 e 90, 2 alunos. Isso aqui está bem mais pesado, né? Veja que é um intervalo. Não está dando o peso de cada um aluno. Total dos alunos, ó, 30 alunos. Ok? Então, a frequência aqui, 4 alunos, 10 alunos, 9 alunos, 5 alunos, 2 alunos. E total, se você somar aqui, ó, 14, 23, 28 com 2, 30. Então, a quantidade de alunos pesquisados foram 30 alunos. O que nós vamos fazer? Tirar a média de cada intervalo desse. Então, nós vamos pegar esses dados aqui, passar para uma outra tabela e acrescentar mais uma coluna para tirar a média dos 4 alunos, dos 10 alunos, dos 9 alunos e assim sucessivamente. Isso é a média de cada intervalo. Depois nós vamos tirar a média geral da massa dos alunos. Então, o que diz aqui? Para que vocês entendam, não foi feito passo a passo. Para calcularmos as medidas de tendência central para a variável massa do aluno, no caso quilo, inicialmente obtemos o valor médio de cada intervalo de classe, ou seja, de cada linha dessas aqui. Então, veja bem, ó, se eu tenho 4 alunos entre 40 e 50, eu tenho que tirar a média desse intervalo aqui, ó. Então, vou somar os dois valores, no caso, os dois extremos, e dividir por 2. Então, eu tenho 90 dividido por 2 dá 45. Primeiro intervalo, né? Então, 4 alunos, no caso, estão com uma média de 45 quilos. Entre 50 e 60, se você somar aqui, vai dar 110. Dividido por 2 dá 55. Tá ok? Então, 10 alunos estão com uma média de 55 quilos. Entre 60 e 70, 6 e 7, 13, dá 130. Dividido por 2 dá 65 quilos. Então, a média entre 60 e 70 para 9 alunos é de 65 quilos. Entre 70 e 80, somando os dois, dá 150, dividido por 2 dá 75 quilos. Então, nós temos 5 alunos que pesa, em média, 75 quilos. Entre 80 e 90, apenas 2 alunos. 9, 8, 17, dá 170. Dividido por 2, não é por causa desse 2 aqui, ó, porque nós temos 2 elementos aqui. 80 mais 90 dá 170. Dividido por 2 dá 75. Então, nós temos 2 alunos que, em média, pesam 85 quilos. O total de alunos não muda, né? Que são 30 alunos pesquisados. O que nós vamos fazer? Agora nós vamos tirar a média geral desses 30 alunos. Por enquanto, nós temos a média entre os intervalos, tá ok? Então, como é que nós vamos fazer para calcular essa média geral? Eu vou multiplicar cada termo da frequência por cada média do intervalo. Somando, ó, soma os intervalos, multiplicando por cada frequência. E divide pelo número de alunos. Então, vamos ver como fica isso aqui, ó. Cálculo da média. Aí tem a observação aqui, ó, dizendo passo a passo. Para calcularmos a média aritmética, x barra, né? Adicionamos o produto de cada frequência, que eu falei, né? Pelo valor médio correspondente e dividimos o resultado obtido pela quantidade total de valores. Então, nós temos 4 alunos vezes 45, que é a média entre os 4
4 alunos, mais 10 alunos vezes a média de 55, que está lá na tabela, mais 9 vezes 65, também a média. E esse primeiro é a frequência, ou seja, o número de alunos, né, por cada intervalo. Mais 5 vezes 75, mais 2 vezes 85. Esses valores estão na segunda tabela. E aqui diz o passo a passo a fazer. Ó. Dividido por 30. O que diz aqui? Para calcularmos a média aritmética, no caso x barra, adicionamos, está aqui a soma, o produto de cada frequência pelo valor médio correspondente. Então, a frequência é 4, 10, 9, 5 e 2. E a média de cada intervalo, nós vimos que era 90 dividido por 2, 45. 110 dividido por 2 deu 55. 130 dividido por 2 deu 65. 150 dividido por 2 deu 75. E aqui deu 170 dividido por 2 deu 85. Fazendo esse produto, 4 vezes 45 dá 180. 10 vezes 55 dá 550. 9 vezes 65 dá 585. 5 vezes 75 dá 375. E 2 vezes 85 dá 170, dividido por 30. Eu somo tudo agora. Então, esse somatório aqui dá 1.860, o quê? Quilo, dividido por 30. Eu dividindo 1.860, vocês podem fazer aí no celular, dividido por 30 dá 62 quilos. Então, a média geral dos alunos, que começa com 40 e vai até 90, é de 62 quilos. Então, a média dos 30 alunos pesquisados é de 62 quilos. Se você observar lá na tabela, ele começa com 40 e vai até 90 quilos, tá ok? Então, a média geral agora dos 30 alunos é de 62 quilos. Tá ok? Deu para entender? Então, veja que para calcular a média aritmética é igual ao outro quando se trabalha com os números discretos. A diferença é que você tirou a média de cada intervalo. Tá ok? A única diferença é essa. O resto é tudo igual. Cálculo da moda. O que é a moda? Nós vimos que a moda, deram até um exemplo lá na aula, que a moda, você pode comparar com a moda em que você usa no dia de hoje. A moda hoje por exemplo, as meninas gostam de um batom de cor vermelha. Então, está na moda, é o que mais se repete. Então, no caso, o que mais se repete é o intervalo entre 50 e 60 quilos. Deu quantos alunos? 10 alunos. A frequência foi 10, entre 50 e 60. Logo, quem vai ser a moda? A moda representado pela letra M maiúsculo e O. Se o número de elementos for ímpar, se pega o termo central. Não foi isso que nós vimos lá no caso do discreto? Foi. Aqui não vai ser diferente. Então, no caso, a moda entre 50 e 60, que é o que mais se repete, se for ímpar, você pega o termo central. Mas se for par, você pega os dois extremos de maior frequência, soma e divide por 2. Então, 50 mais 60 dá 110. 110 dividido por 2 dá 55. Então, a moda MO é igual a 55.
Não esqueçam, se o número de termo for ímpar, você pega o termo central. Se o número de elementos do conjunto for par, você pega os dois, soma e divide por 2. E aí você encontra a moda. E a mediana? O que diz a mediana? Corresponde ao valor. Essa mediana é colocada com letra maiúscula, o M, né? MD. Corresponde ao valor médio do intervalo de classe, que contém o termo central. Se a quantidade de termos for ímpar. Se a quantidade de termos for par, a mediana corresponde à média aritmética dos valores médios correspondentes aos intervalos de classe que contém dois termos centrais. Então, o que está escrito aqui, gente, foi o que eu falei. Se for ímpar, você pega o termo central. Se for par, você pega os dois termos mais centralizados, soma os dois e divide por 2. É isso que está dizendo nesta observação, tá ok? Então, a mediana, aqui, ó. Em relação à massa dos alunos, a quantidade de termos é par. Então, no caso aqui, ó, eu vou pegar o 15º termo e o 16º termo central, pertencente ao intervalo entre 60 e 70. Logo, a mediana dada vou pegar o 65 e repetir ele mesmo, dividido por 2. Por que, gente, entre o 15º e 16º? Porque entre o 15º e o 16º, olha aqui na tabela, ó. Por exemplo, na tabela, se você olhar aqui, ó, décimo aqui, ó, décimo. Se eu pegar mais 15, vai ficar acima de 60. Então, eu tenho que pegar os termos, porque o 60, ele não entra os 50. Então, aqui seria 59. Veja que aqui, ó, a maior frequência aqui, a maior média é 65. Então, ele está entre 60 e 70. Como o valor médio é 65 e entre 65 e um número superior, eu pego o próprio 65. Então, eu somo 65 mais 65 dividido por 2. Então, 65 mais 60. Desculpe aí. Então, fica com 65 mais 65 dividido por 2. Então, aqui, se eu somar, ó, dá 130. Dividido por 2, dá 65. Então, a mediana desse intervalo é de 65 quilos. Professor, mas por que você pegou o 60 e o 70? Porque esses valores, entre 60 e 60, tem o maior número de frequência. E esse intervalo está entre o 15º e o 16º termo. Você pode pegar aqueles valores e botar primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, até o 30º. E vai ver que os valores estão exatamente entre o 15º e o 16º elemento. Soma os dois, o caso é 65 mais 65, dividido por 2, e vai dar 65 quilos. Tá ok, gente? Então, aqui nós vamos encerrar a nossa parte de estatística, né? Que está no programa. Nós ainda vamos ter mais 2 aulas na sexta, porque amanhã nós não teremos aula, vamos ter só a prova. Então, estudem um pouco, que eu vou botar a questão de estatística. Veja a atividade que a gente mandou, né, na segunda. Assista essas últimas aulas sobre estatística, que eu vou botar 2 questões de estatística, tá bom? Mas vocês têm que dar uma olhada nas aulas.
a parte de intervalo de classe com números discretos, esse intervalo de classe com intervalos de classe para os números não discretos, tá bom? E vejam como se calcular a média aritmética, a soma dos termos dividido pelo número de termos. A mediana, a moda é a maior frequência que acontece, e a mediana se for par, você pega a soma dos termos e divide por 2. Se for intervalo, se for ímpar, você pega o termo central. Se for par, você soma os 2 termos e divide por 2, tá ok? Então, muito obrigado. Espero que vocês tenham uma boa prova amanhã, tá ok? E basta dar uma estudadazinha. Não pode fazer prova sem estudar, porque senão vai se dar mal, né? E dando mal numa prova, quando chegar em dezembro, terão dificuldades. Mas eu acredito que, se der uma estudada nas aulas, façam alguns exercícios do livro, né? Vão na internet, tentam resolver mais exercícios, e aí, com certeza, todos vão se dar bem. As minhas provas são todas baseadas nas aulas. Não aumento nem invento, tá bom? Então, muito obrigado. Até a próxima e até a prova.